Olá, elite da língua portuguesa. Vamos lá, povo abençoado. Preste atenção. Na aula passada, eu mostrei para vocês o que é oração substantiva, o que é a desenvolvida, reduzida, e dei um exemplo de justaposta. Que a justaposta nós vamos ver muitos exemplos ainda, principalmente na coordenação, pode ficar tranquilo. Agora, nós vamos aplicar, vamos pegar poucos itens agora, por enquanto, de concurso, misturando conjunção com pronome relativo, tal, você com toda essa ideia, e vamos fazer algumas questões agora de provas de concursos públicos, beleza? São poucas questões, só para dar uma aplicada aí no que nós acabamos de estudar, beleza? Tudo bem? Vamos lá. Questões de provas. Olha só. CESP e INSS 2016. Preste atenção. Número 1. Na linha 3, o vocábulo que. Está na linha 3, mas está aqui, ó, está em negrita aqui na 4, tranquilo. Classifica-se como conjunção e introduz o sujeito da oração. Consta-nos. Introduz o sujeito da oração. Então, olha só. Ele falou que esse que é conjunção e introduz o sujeito da oração. Professor, é verdade, ele falou isso. Então, olha só. Texto de Machado de Assis. Consta-nos. Divide a oração aqui. Oração 2. Presta atenção. Quando eu digo consta-nos, pegue o contexto, olha aqui comigo. É fato que esse que não tem como ser pronome relativo, porque para ser pronome relativo tem que ter um antecedente para retomar. Aí não tem, não vai retomar o nos. Nos, o autor, não faz sentido. Então não é pronome relativo. Vamos ver se é conjunção integrante? Ó. Este robusto talento, por muito tempo incógnito, vai enfim entrar nos mares da publicidade. E para isso procurou logo ensaiar-se em uma obra de certo vulto. Consta-nos que o autor, solicitado por numerosos amigos, leu há dias a comédia em casa do senhor Estevão Soares. Então, gente, consta o quê? O que é que consta? Olha aqui. Consta. A oração é essa. Isso aqui tem uma oração reduzida e intercalada, tá? Então, você pode até passar por cima desse termo entre vírgulas, ó. Consta-nos que o autor leu. Gente, tem como eu falar que o sujeito aqui ele consta-nos que o autor leu? Não tem, não faz sentido. Você está notando que você não identifica aqui o sujeito da 1. Então, quem é o sujeito da 1? A oração 2. Eu falo, ó, consta-nos o fato. O fato consta a nós. Consta-nos a leitura. Ai, pessoal, é verdade, bebê. A leitura consta a nós. Eu quero que você entenda que essa oração é substantiva, porque ela equivale a um substantivo. Eu quero que você entenda que não tem sujeito aqui. Eu li o texto para vocês. O sujeito não está aqui nessa oração 1, nem no período anterior. Quem é o sujeito? O fato consta a nós. Ó, se consta, consta a alguém. Consta a nós. A leitura consta a nós. Então eu quero que você entenda que essa oração aqui, ó, tirando o que está entre vírgula aqui, é oração subordinada, substantiva. Se ela tem valor de sujeito, é subjetiva. Aqui a oração principal. O que na oração substantiva é conjunção integrante, posição integrante é vazio de função sintática. Então olha aqui para o quadro para mim. Leia isso aqui. Na linha 3, o vocábulo que classifica-se como conjunção, introduz o sujeito da oração. Sim. O que é oração subjetiva? É um sujeito oracional. Essa está introduzindo o sujeito da oração? Tá. Então eu quero que você entenda, ó, consta-nos que o autor leu há dias a comédia em casa do senhor Estevão. Isso aqui é que consta a nós. O fato é que consta a nós. Então você note que essa oração é sujeito dessa. E o que, numa oração substantiva, ele é conjunção. Ele nem falou integrante, mas é uma conjunção mesmo. Beleza? Arrebentaram? Você não chama essa oração de objetiva direta. Se consta, consta algo, alguém. Se você fizer isso, quem vai ser o sujeito do consta? Vai ficar sem sujeito. Professor, é verdade. Vamos lá. Próximo.
TJ, DFT 2013. No trecho que a provocara e que daí em diante regeria, o pronome que exerce em ambas as ocorrências a função de sujeito. Gente, você tem que tomar cuidado. Eu falei que iria misturar nesses exercícios, mas ainda não estou não. Estou só trabalhando aqui um pouquinho. Estou misturando um pouco, mas depois eu vou complicar em outros exercícios. Mas eu quero que vocês notem o seguinte, porque às vezes, ó, ele falou assim, no trecho tal, provocar e que daí em diante, o pronome que exerce ambas a função de sujeito. Qual é o que tem função sintática? Pronome relativo. Possui função sintática. Conjunção integrante tem função sintática? Não, porque não estabelece relação anafórica. Relativo vem de estabelecer relação. Conjunção não estabelece relação com ninguém. Então, olha lá, elite. Então, ele falou que a provocar e que daí diante exerce a mesma função sintática. Vamos supor que um desses que seja conjunção. Já está errado o item, porque conjunção não tem função sintática. Já vai estar errado. Professor, beleza, cara, bom demais. Então, olha só. Ele está falando primeiro desse aqui, ó. Desse aqui, ó. Está acompanhando aqui comigo? Desse aqui. Vamos ler comigo? De início, não existiam direitos, mas poderes. Desde que o homem pôde vingar a ofensa a ele dirigida e verificou que tal vingança o satisfazia e atemorizava a reincidência. Só deixou de exercer sua força perante uma força maior. No entanto, como acontece muitas vezes no domínio biológico, a ação começou a ultrapassar de muito a ação a qual a provocara. Gente, se o cara for usar aqui para ver se é relativa a qual, muita gente vai achar feio, vai falar, não é. Seu método não é esse, seu método é outro, seu método é reflexivo, o seu método é o método aplicado, jogando na prática. Então, olhe para cá, o que você vai fazer aqui? Ó? A ação começou a ultrapassar a locução verbal de muito a reação começou a ultrapassar de muito a ação. Que é a função desse que a provocara. Olha o que ele está falando. Esse que, na realidade, ó, vamos ver se faz sentido. Retoma antecedente. Leia comigo. A ação a provocara. Esse a está substituindo quem? Reação. O que eu estou falando? A ação provoca a reação. Professor, é verdade. Isso aqui é sujeito. O que ele quer dizer? Que a ação provoca algo. Esse a está substituindo reação. Olhe para mim aqui. Olha se faz sentido eu falar isso. A reação começou a ultrapassar de muito a ação que a provocara. A ação provoca uma reação. É até um clichê. Toda ação provoca uma reação. Ação provocara, pretérito mais que perfeito, né? Provocar a ação, provocara a reação. É isso que ele está falando. Tá coerente? Tá. É sujeito? Você lembra que eu falei, gente? O resultado daqui é a função do quê? Sim. Então esse que exerce a função de sujeito? Sim. Sim. Vamos pegar o outro trecho para a gente comparar. O outro trecho ele fala assim, ó. No espírito do homem foi se formando a correspondente daquela revolta. Um superego mais ou menos forte que daí em diante regeria e fiscalizaria. Esse que retoma quem? Você lembra que eu falei que o relativo retoma o substantivo e os seus regidos? O núcleo aqui, ó. Se refere a superego. Mais ou menos forte se refere a superego, cara. Então vai ficar como? Superego mais ou menos forte. Leia essa frase aqui comigo. Leia, por favor. Um superego mais ou menos forte, daí em diante regeria e fiscalizaria. Quem é que regeria? O superego regeria e fiscalizaria. Quem é que vai reger e fiscalizar? O superego. O superego, mais ou menos forte, regeria e fiscalizaria. Professor, é verdade, meu bebê. Isso vai ser sujeito. Se vai ser sujeito, vamos lá, marque aí, por favor. Por favor. O resultado daqui é a função do que. Então, esse que é um pronome relativo morfologicamente, tem função de sujeito, e esse tem função de sujeito. Porque pronome relativo tem função sintática diferente das conjunções. Então, olha, vamos ler o item comigo. Nos trechos
que a provocara e que daí em diante regeria, o pronome que exerce ambas as ocorrências da função de sujeito. Então, para você saber se é relativo, substitua pelo termo antecedente e leia. Se tiver coerência, é relativo. Eu acabei de provar isso. E os dois têm a função de sujeito. E ambas as ocorrências, a função de sujeito. Então, vamos marcar aí? Marca aí. O item está o quê, galera? Certo. Sua vida vai mudar, meu amigo. Ó, próxima. Assinale a opção em que a frase do texto, em que a forma destacada tem classe gramatical diferente das demais. Essa está bem tranquila. Não se referindo a nenhum termo anterior. Gente, nós sabemos que o relativo se refere a um termo anterior. Eu nem peguei o contexto aqui, ó. No contexto político em que vivemos, esse que retoma o contexto político. Olha que lindo. Tem o em aqui? Tem. Em mais o no. No contexto político vivemos. Nós vivemos onde? No contexto político. Está coerente? Tá. Se tiver coerente. Ele quer saber, assinale a opção que indica a frase do texto em que a forma destacada tem classe gramatical da diferente. Então aqui, retome tem sentido? É pronome relativo. Ele não está te cobrando função sintática não, tá? Viu que retomou? Ó, olha para mim. Esse tipo de item, você tem que responder de acordo. Ele não está te cobrando função sintática. Isso aí vai ser uma adjunta adverbial sintaticamente. Mas ele não está te cobrando no item. Então o que você vai fazer, meu amigo? O que você vai fazer? Retomou tem sentido? É PR. Já chama a primeira função. Acabou. Olha a segunda. Sentimos saudades, letra B, de alguns conceitos de verdade. Alguns conceitos de verdade que estão na raiz da filosofia tal. Esse aqui, retoma quem? Conceitos e os seus registros. Alguns se refere a conceitos, sim. Verdade, tá? De verdade se refere a conceitos, sim. Só isso. Agora leia essa bagaça. Alguns conceitos de verdade estão na raiz da filosofia e da teologia. Tem sentido ou tem? PR. Tem lógica. Acabou. É isso. Oh, meu Deus, professor, não dá nem mais graça. Não dá não. Ó, o discurso verdadeiro, segundo Platão, é aquele que diz como as coisas são. Vamos ver se tem sentido? É aquele. Aquele conceito diz como as coisas são. Aquele diz. Quem é que diz aquele? Tem sentido? Tem. PR. Tudo mesma função. Ele quer uma que seja diferente. Já achamos. Aqui, ó. Olha aqui. Olha aqui. Ô, professor. Ó. Há como esse que ser conjunção? Não. Porque para ser conjunção, tem que estabelecer relação anafórica com o antecedente. Tem alguém para esse que retomar? Não. Só olhando você já sabe que isso é conjunção integrante. E não tem função sintática. Parece o fato. O fato é que parece. É uma oração subjetiva. A questão parece. Isso parece. Essa oração... Ó, esse que não tem ninguém para retomar. Não há ninguém para estabelecer relação anafórica. Então olhe para cá. A resposta é que letra? Letra D de dado. Marque aí, letra D. Porque as outras retomam. Professor, e a E? A E, daqui um pouquinho eu vou provar que é relativo. Meio estranha, né? Porque é de uma questão, algo que eu não falei ainda. Mas eu vou voltar nessa questão. Mas nós já achamos a resposta? Sim. Eu vou provar. Ah, professor, mas eu fiquei com dúvida na E. Calma. Você vai... Calma. Eu vou explicar isso? Vou explicar. Pode ficar tranquilo, cara. Que eu vou explicar. Professor, beleza, cara. Então, mas nós já achamos a resposta. Marque aí. Letra D. Pode marcar aqui, ó. Daqui um pouquinho o professor vai voltar aqui. Tá? Vou voltar aqui. Vamos lá, continuar. Olha que lindo. 4. Outro aspecto que configura alguns desafios, tal. Ó, ele botou... tem um que aqui. Tem um que aqui. Tem um que aqui. Aí ele colocou o seguinte, FGV. Em relação... Olha o enunciado. Em relação às ocorrências da palavra que no trecho acima, é correto afirmar que há. Está cobrando a classificação morfológica do que? Só morfológica.
Você vai ser rápido na hora da prova. Outro aspecto que configura alguns desafios ainda não resolvidos na atual questão é a... Olha que lindo. Tem o que aqui? Faça isso aqui. Outro aspecto que configura alguns desafios não resolvidos na atual questão é a existência. Outro aspecto é a existência. Beleza. Aqui é oração 1. Mas olha só, você quer saber só isso aqui? Olha, e ele não está cobrando função sintática. Outro sujeito. É PR. Outro aspecto configura alguns desafios ainda não resolvidos. Quem é que configura outro aspecto? Tem sentido? Tem. Se retome tem sentido? É PR. Ele só quer saber isso. É PR. Já achamos um PR. Olha a segunda. É a existência de muitos dispositivos a reclamar leis. A reclamar leis. A reclamar leis. Que lhes dê eficácia plena. Quem é que vai dar eficácia plena? As leis. Ele não está te cobrando nem função sintática. Leia. Leis lhes deem eficácia plena. Quem é que vai dar a eles eficácia plena? As leis. Leis lhes deem. A lei que vai dar. Tem sentido? Tem. PR. Ô, professor, a gente tem que ser rápido na hora da prova. Não dá para ficar. A propósito, convém recordar. Eu fico até com vergonha de fazer. Olha para mim. Eu fico até com vergonha de vocês. Vocês devem estar pensando, esse pessoal é bobo demais. Isso aí já está fácil. Quem esse que retomar aí? Tem alguém para esse que retomar? Não tem. Recorda o fato, recorda a questão. Vamos lá, coloca aí, esse aqui é o quê? Conjunção integrante. Então nós já vimos aqui, ó, PR, 1, 2, até agora. Conjunção 1, integrante. Professor, aí a outra. A que vai pegar nessa questão é essa última aqui. Deixe-me mostrar, olha aqui para o quadro. A que vai pegar essa. Porque o aluno pode pensar em relativo e conjunção. Antes disso, volte lá na tela. Volte lá para te deixar tonto. Realizou e resultou. Gente, para de reclamar. Né? Assim, aí, tá. Professor, por que você está falando isso? Olha para mim. Eu pensei que... eu morro de rir de aluno. Aluno está em cursinho presencial, eles reclamam às vezes do cafezinho que está frio. Tal professor eu não conheço. Eu quero tal que é famoso. Tal professor é assim, tal é assim. Sabe da vida de todos os professores. Fica com picuinha. Gente assim. É pequeno, demora a passar em concurso. Deus nem abençoa. É verdade. Você tem que ter outra visão. Eu tenho um canal no YouTube que está 5 meses sem eu colocar nada. Eu sou meio relaxado com essas coisas. E lá, eu olhando os comentários que alguns fazem, tal, aí massageia meu ego, muitos comentários positivos, tal. Aí um falou assim, ele mexe demais, estou ficando tonta. Meu Deus do céu, tadinha. Dá labirintite fazer isso, é? Meu Deus do céu, você está para estudar. Eu elogiei um professor de língua portuguesa. Eu elogiei eu já vi aulas dele no YouTube, né? Acho que é Aguinaldo Martins, acho que é de São Paulo, não sei. Elogiei, aí uma aluna. Então elogiei no curso presencial, né? Mas a voz dele é chata. Olha lá. Jesus, você está aqui para aprender, meu Deus do céu. Você está aqui para aprender. Então para de bobagem. Eu estou na minha aula, no meu curso presencial, eu fico mudando muito de página. Vá à página 20, agora 30, 350, tal. Pegue lá, agora pegue a folha. O cara tem que ter coordenação motora. Aí tem gente, professor, a gente fica cansado. Olha o nível da pessoa. Você quer cara desse para passar em concurso, gente? Está longe? Muito longe. Porque está mudando de página, já faltou coordenação. Cuidado, você nem psicotécnico passa. Entendeu? Então pare de reclamar. Olhe para cá, olha lá. Então, realizou, resultou. Aí a primeira coisa que o aluno pensa, esse que está do lado de levantamento, pode ser relativo. É ou não é? Então olhe para o quadro.
Agora já dá para eu mostrar aqui. Tem muita gente que vai fazer isso assim, ó. O Ministério da Justiça realizou o levantamento de algo, levantamento disso. Olha como isso pode te enganar aqui. Levantamento disso, professor, levantamento de alguma coisa. Eu botei levantamento disso. Então, para mim, oração substantiva, completiva, nominal. Tome cuidado com isso, com essas substituições. Outros vão fazer. O Ministério da Justiça realizou o levantamento do qual resultou. Para mim, eu gostei do qual. Então, você tem que ter certeza. Vamos ver se é relativo. Se for relativo, é oração adjetiva. O que é o relativo? Ele retoma e passa uma informação coerente, uma informação com sentido, com lógica. Então, olhe para cá. Vamos ver se faz sentido? Retoma levantamento. Tem um D aqui ou não tem? Tem um D aqui, D levantamento. Vamos montar a oração. Lembra que a ordem SVO, sujeito, verbo, objeto, acha o sujeito primeiro. Olha se eu posso falar que a publicação do livro, leis a elaborar, resultou, VTI, de alguma coisa, resultou de levantamento. Olha para mim, a publicação do livro resultou de levantamento. A publicação do livro resultou de algo. Professor, a publicação do meu livro resultou de um árduo trabalho. Resultou de árduo trabalho, sem um artigo o, resultou de levantamento que eu fiz. Vocês estão me entendendo, gente? A estrutura linguística que pede a preposição de, pede a preposição de. Se resulta de alguma coisa. Professor, é verdade, cara. Por que eu não te conhecia antes, gato? É isso, resultou de alguma coisa. Professor, é verdade. Então é pronome relativo. Vamos anotar aqui? PR, mais um PR. Então, se você fizesse um negócio disso, você pode chamar de conjunção, mas não é. Tem coerência? Tem. PR. Então, ó, são 1, 2, 3, 4 palavras. 3 PRs e uma conjunção integrante. Vamos lá, ó. 3 pronomes relativos e uma conjunção integrante. Letra E. Letra E. Arrebentaram, gente? Letra E. Galera, olhe para mim agora. Olhe para mim aqui. Letra E. Então, eu fiz 4 exercícios agora com vocês, com explicações detalhadas, minuciosas. Eu fiquei devendo uma explicação da letra E de uma alternativa da FGV, que depois eu retornarei. Tudo bem? Detalhei e fui minucioso nas explicações. Beleza? No próximo bloco, nós vamos tratar de alguns casos específicos, de algumas particularidades importantes. Coisa do ou antes do que, sendo demonstrativo, do é que expletivo, do uso do qual. Beleza? Agora foi para você, eu não quero que você confunda que conjunção com que pronome relativo. Lembre-se, o relativo estabelece relação anafórica? Sim, estabelece uma relação lógica, ou seja, com sentido. Beleza? Até a nossa próxima aula.